Sim, aconteceu uma coisa chata na Arena Cajueiro. Não foi em Jacobinense o jogo, foi na Arena Cajueiro, que é o estágio do Bahia de Feira. E aconteceu essa coisa chata de que o Bahia perdeu a invencibilidade. Na verdade, perdeu 100% de aproveitamento no Campeonato Baiano, né? Perdeu a segunda partida seguida, considerando a temporada, né? Perdeu no fim de semana para o Sampaio Corrêa jogando no Maranhão. E agora perde longe de Salvador para o Jacobinense, que estava na 7ª posição da tabela. E agora Pedro Números Pereira vai analisar essa partida. O que aconteceu, Pedro? Vamos lá, Ju. Primeiro, você citou aí que o Bahia perdeu as duas últimas, né? Para Sampaio e agora para Jacobinense. Mas eu acho que foram duas derrotas bem diferentes. A derrota para o Sampaio, você ainda conseguia ali tirar muitos pontos positivos, né? O Bahia jogou melhor e mereceu até vencer. Paiva até falou na sua coletiva que o empate seria pouco e concordo perfeitamente. O Bahia mereceu vencer o Sampaio Corrêa com tranquilidade. Hoje não foi bem assim, né? Hoje foi uma partida bem ruim do Bahia. Não que o Bahia tenha. Não que a Jacobinense tenha dominado o jogo, não foi isso que aconteceu. E a gente vai falar um pouco, vai explicar um pouquinho o que foi que houve durante os 90 minutos mais para frente. Mas o resultado foi extremamente justo, especialmente pelo que o Bahia não produziu. O Bahia pouco conseguiu produzir chances efetivas de gol e quando conseguiu chegar, finalizou com baixíssima qualidade. E, enfim, não foi uma boa partida. Eu, inclusive, estou bem curioso para ver a entrevista de Paiva hoje, porque as entrevistas dele são excelentes. Eu não sei se vocês já viram, mas ele fala muito bem e fala respostas longas, assim, são entrevistas bem legais de se assistir. E ele venceu os três primeiros jogos, depois teve a derrota para o Sampaio, que foi uma derrota, como eu já disse aqui, com muitos pontos positivos para se ressaltar na coletiva. E hoje não, hoje é um jogo em que ele não vai ter muito o que falar, o que citar de ponto positivo, por isso que eu estou bem curioso. Quando terminar o programa que eu certamente irei assistir essa coletiva, que já deve estar até rolando, senão que já acabou, né? Mas, Acabou enfim, vamos... de ser enviado aí pelo Bahia no grupo de Foi. imprensa. Pronto, E pois eu é, queria terminando só aqui. aproveitar que você começou a falar, a gente, ó, já são mais de meia-noite, numa quarta, quinta-feira. Estamos aqui aí falando sobre os estaduais. O Bahia que perdeu. Estamos aqui falando, estamos aqui dissecando. Assim como dissecamos a vitória cachapante do Ceará sobre o Pacajus. Acabamos de falar também sobre o empate que o Náutico teve com o Retrô. E, pô, você tá assistindo a gente aqui, dê uma moralzinha, dê seu like, não custa nada, 0800 completo. A gente até falou de Big Brother, velho. A gente é muito legal. A gente merece um like. Não lhe custa absolutamente nada. Dá aquela força pra gente, pro nosso projeto. E a gente fica feliz. E a gente vai continuar sempre trazendo aqui informação para vocês. Então, numa live, aqui a gente falou de 3 jogos, trouxemos o giro de notícias do NE45, falamos de Big Brother, demos dica para você do que assistir, de como você palpitar e como você não palpitar também, não apostar. Então, vale a pena, as 5 estrelas pra gente no Spotify, onde você escuta podcast. Se você tá vendo essa live depois, quando ela já tá gravada, não tem problema, pode curtir também, que conta igual. Então, dê essa moral pra gente. Não é isso, Pedro? Ou se eu estivesse assistindo, se eu estivesse na audiência agora, com esse discurso de Juliana aí, eu já deixava um superchat de 10 reais aí na hora. Nem pensava duas vezes. Então, Boa, vamos garoto. embora. Vamos lá. Voltando para a parte chata agora, né? Essa foi a parte boa. Vamos para a parte chata, a derrota do Bahia. O Bahia é bem mexido hoje, né? Paiva, inclusive, logo nas primeiras entrevistas dele aqui no Bahia, ele foi questionado, né, sobre o calendário e tal. O Bahia disputando a Copa do Nordeste, Campeonato Baiano ao mesmo tempo. Daqui a pouco chega a Copa do Brasil também. E ele foi questionado, né, se ele faria algum rodízio do elenco. O Bahia chegou a disputar por muito tempo aí o Campeonato Baiano com times, o time B mesmo, né? Tipo, outros treinadores.
E ele citou que ele ia com o time principal, mas que ia rodar o elenco. E ele vinha fazendo isso de forma mais discreta até aqui. Hoje já não foi bem assim, ele já mexeu de forma mais incisiva, até porque, quero lembrar, tem um Bavi no domingo, se é que é necessário lembrar, porque aqui em Salvador, desde segunda-feira, desde domingo, na verdade, que só se fala no Bavi, os jogos do meio de semana, obviamente, ficaram escanteados, mas claro que quando o Bahia perde, acaba tendo uma repercussão maior, e hoje, obviamente, fala-se dessa derrota, mas certeza que amanhã de manhã o tema voltará a ser o Bavi. Então, talvez por conta desse jogo importante no final de semana, ele acabou poupando alguns atletas, fez mexidas de forma mais abrupta, por assim dizer, tirou a zaga que vinha jogando, por exemplo, tanto Canu quanto o Raul Gustavo não jogaram hoje, e aí ele promoveu as estreias de Marcos Vitor e David Duarte, colocou também Cicinho, que não havia jogado ainda, na lateral direita, colocou Diego Rosa como titular no meio de campo, Diego Rosa até já havia entrado, mas começou como titular pela primeira vez hoje, e na frente ele poupou o Goulart, que sequer foi para a Feira de Santana, tirou também Biel e Kaique, esses dois acabaram entrando no segundo tempo. E sobre o Goulart, eu até vou falar um pouco sobre isso, sobre ele e Everaldo, mais para frente. O ataque do Bahia hoje formou com Jacaré, Vidal e Everaldo. E com esses três Muito aí, o criticado, negócio né? pra caramba. Os três. Hoje os três foram muito criticados e Everaldo já no quinto jogo dele, mais um jogo ruim. E assim, o jogo foi bem sonolento, para falar a verdade, tá? Você tá falando, Ju, que a gente tá aqui falando dos estaduais, já passou de meia-noite, e ainda tem esse agravante, o jogo do Bahia foi sonolento pra caramba, especialmente no segundo tempo, em alguns momentos. Teve horas assim que, pô, eu falei, pô, se não tivesse o programa hoje, eu acho que eu ia aproveitar para tirar um cochilo, porque não foi um jogo legal de se assistir. Nos 5 primeiros minutos de jogo, até que o Bahia começou um pouco mais, conseguiu criar um pouquinho mais, especialmente com o Rian, mas não chegou a ser assim uma pressão absoluta. O Bahia logo depois dos 5 minutos já começou a ter muita dificuldade de criar jogadas de perigo. Me lembro apenas nesse momento ali, me lembro de um chute a gol do Bahia com o Daniel, uma excelente jogada de Rian, e o Daniel bateu de fora da área, a bola saiu por cima do gol. Mas a partir dali, logo do início do jogo ainda, o Bahia começou a apresentar muita dificuldade de criar. Mais uma vez, tinha volume, teve muito mais volume de jogo do que a Jacobinense, mas a criação hoje, diferentemente do que ocorreu, por exemplo, no jogo do Sampaio Corrêa, ficou muito abaixo. O Bahia até conseguiu chegar na frente em alguns momentos. Everaldo conseguiu ter chances, ter oportunidades de finalizar em alguns momentos ali no primeiro tempo, mas com baixíssima qualidade. O próprio Caio Vidal também teve uma chance, foi até uma boa jogada de Everaldo, que deu um toque para ele dentro da área e ele finalizou mal. Mas Everaldo, quando batia para o gol hoje, parecia que, não sei, tinha um paredão assim invisível na frente dele, que nenhuma bola ia no gol. Sempre batia no zagueiro, batia em jogador do Bahia, ou ia para fora. E o cara não conseguiu acertar nenhuma bola no gol, assim. Foi uma partida terrível, assim, em termos ofensivos. Eu até olhei no intervalo o scout do jogo, e foram 8 finalizações do Bahia no primeiro tempo, e absolutamente nenhuma foi no gol. Ou seja, o goleiro jacobinense da Giovani não trabalhou absolutamente nada no primeiro tempo. E embora o Bahia tivesse ali o domínio da bola e a Jacobinense pouco ficasse com a bola no pé, mas eu diria que as melhores chances do primeiro tempo ainda foram do Jacobinense. Eu não sei, nem sei se é do Jacobinense ou da Jacobinense, né? Mas, enfim, um time novo, não me acostumei ainda. E eles Ô Pedro, tiveram chances. Oi. uma pergunta de quem está distante aí, até para saber o contexto do jogo. O gramado era legal Sintético. e Perfeito. então assim, não tem nem como dizer que é um campo acanhado, que não é um campo acanhado, não é isso? O nome, só para confirmar que o nome é Jacobinense Esporte Clube, então é menino.
né? O Jacobinense, então, né? Em reloginho tá aqui Mas, dizendo é o Jacobinense, é menino. né? Valeu, Porque tira até valeu um pela pouco ajuda da aí, galera. desculpa, tira até um pouco da Sem desculpa, por dúvida. exemplo, do estádio, do gramado. Não é um campo Uhum. acanhado de dimensões pequenas, que muitas vezes atrapalha o time que precisa ser mais criativo, ou com um campo muito duro e cheio de buraco, que atrapalha também quem tem mais qualidade técnica, né? Não, hoje não tinha desculpa. Não tinha desculpa porque, primeiro, o gramado é sintético e, às vezes, quando se joga em gramado sintético, existe até aquela desculpa, né, de que o time da casa está acostumado. Só que, no caso, o Jacobinense não era o time da casa, estava lá por acaso. E sequer havia torcida. Também, se houvesse, obviamente, seria uma vantagem para o Bahia. O Bahia teria praticamente a totalidade da torcida, mas o Jacobinense está sendo punido por conta de uma confusão ainda na Série B do Baiano do ano passado e está jogando com os portões fechados. Então, as condições do jogo hoje eram perfeitas para o Bahia. Assim. Só seria ainda mais perfeito se tivesse o torcedor do seu lado lá na Arena Cajueiro. Mas não há desculpa. Por exemplo, no jogo do Jacuipense, a desculpa do gramado era aceitável, né? Poderia ser utilizada. Mas nesse, sem dúvida nenhuma, não há desculpa. E no primeiro tempo, só finalizando aqui o primeiro tempo, o Jacobinense ele teve as melhores chances. Teve uma chance com o Miqueias, aproveitando a falha de David Duarte, que fez até uma estreia bem mais ou menos para mim hoje. Ele acabou errando o chute. E depois teve a melhor chance do jogo no primeiro tempo. Um cruzamento pelo lado direito do ataque jacobinense, que é o baiano. Tocou de letra, ia fazendo um golaço de letra. Mas Marcos Vitor conseguiu desviar e a bola ainda bateu no travessão. Esse foi o melhor momento do jogo, assim, em termos ofensivos, no primeiro tempo. Então, terminou aquele primeiro tempo ali com a sensação de que o Bahia foi um time, mais uma vez, com volume, como vem sempre acontecendo, mas que dessa vez, diferentemente dos outros jogos, não conseguiu criar de forma. Não teve volume de criação de jogadas perigosas e ainda por cima cedeu oportunidades para que o Jacobinense pudesse abrir o placar do jogo, né? Intervalo, o Paiva não mudou, não mexeu nenhum escalação ali no primeiro momento. Depois, e aí o segundo tempo, assim, ele começou de forma, foi o momento mais sonolento do jogo, assim, o início do segundo tempo, que nada acontecia. O Bahia não conseguia criar, Jacobinense muito menos, mal ficava com a bola. E aí lá já aos 13 minutos, mais ou menos, o Paiva começou a mexer no time, tirou o Cicinho, foi outro também que fez uma estreia bem ruim hoje, e a gente vai falar das atuações individuais mais para frente. Colocou Miqueias na direita, tirou Caio Vidal também, esse aí também terrível, e colocou Kaique, que é um jogador que certamente será titular no Bavi. Então, aos pouquinhos, aquele time que tinha sido muito mexido foi ganhando algumas peças que dá para a gente chamar que irão jogar o Bavi como titular. Ainda assim, não surtiu muito efeito, não. Embora Kaique, obviamente, deu uma movimentação muito superior que a Vidal vinha dando, mas o Bahia seguiu tendo dificuldade de criar. E a primeira finalização do jogo no segundo tempo foi do Jacobinense. Uma ligação direta do goleiro para o ataque, mas que o baiano não aproveitou. Vieram mais mudanças. Ele colocou Biel, colocou Chaves na direita, tirou Rian fez uma excelente partida, tirou Jacaré também. E aí você via já o Bahia com Biel de um lado, Kaique do outro, Everaldo ali mantido ainda, né? Mas já era um ataque um pouco mais com cara de time titular. E teoricamente, pelo menos assim, no papel, né, a impressão que dava é que o Bahia talvez começasse a ter a partir dali alguma qualidade maior no ataque, um volume maior de lances perigosos, mas nada disso aconteceu na prática. O Bahia continuou tendo a posse, mas sem conseguir chegar na frente,
e começou a sofrer alguns contra-ataques por parte do Jacobinense. Aos 24, uma jogada que é o Baiano, ele tocou para trás para Júnior, e a bola saiu, foi um lance de extremo perigo. E logo no minuto seguinte, em mais um contra-ataque também, uma bola cruzada na área, que acabou tocando na mão de Chaves, que havia entrado na esquerda. O tipo de lance que algumas pessoas consideram que é um movimento natural, outras acham que é pênalti. Eu já vi árbitro marcando, já vi árbitro que não marca, e eu confesso que eu já nem sei mais o que achar de lances assim, de tantas interpretações diferentes que a gente vê. Mas o fato é que algumas pessoas reclamaram, e o juiz, no olhar dele, ele acabou marcando o pênalti. Eu não reclamo muito dessa marcação, porque eu já vi muito juiz marcar esse tipo de pênalti recentemente. Então, é um lance polêmico, mas, enfim, não tem muito o que se queixar, não. E o Júnior acabou batendo no cantinho. Marcos Felipe até foi na bola, pulou no canto certo, mas a bola foi muito no cantinho, e aí o gol do Jacobinense, né? E naquele momento, assim, eu acho que não dava para falar de forma alguma de injustiça, de placar injusto, que foi algo que a gente falou muito no jogo do Sampaio, né? O Jacobinense, ele conseguiu ali, dentro do que ele pretendia, fazer um trabalho perfeito. Saiu no contra-ataque, conseguiu um pênalti, fez o gol, aproveitou a oportunidade, diferente do que Mugni fez lá no jogo do Sampaio Corrêa, que perdeu o pênalti, né? Júnior marcou. Então, era um placar, para mim, justo. Embora o Bahia, repito, tivesse muito volume, muito mais volume que o Jacobinense. Mas nem sempre o volume vai corresponder ali a um futebol melhor, né? Para pelo Bahia. Não, o placar estava justo ali para mim. E mesmo saindo atrás do placar, o Bahia seguiu tendo dificuldade. Porque você podia imaginar, tomou um gol aqui de Jacobinense, agora vai para o abafa. Demorou muito o Bahia conseguir criar uma chance de gol para tentar o empate, mas muito mesmo. Eu acho que a primeira chance de empate do Bahia já foi depois dos 40, assim. Ou seja, o Bahia tomou um gol aos 25, 26 e ficou até os 40 sem criar nenhuma chance de perigo. Claro que às vezes chegava e tal, mas finalizava sem qualidade. O Bahia pecou muito hoje nas finalizações. Everaldo, já nos 42, teve uma boa chance de cabeça, aproveitando o cruzamento de Diego Rosa, mas, novamente, não conseguiu acertar a bola no gol. Eu não vi ainda os scouts, mas eu acho que a Everaldo não acertou nenhuma bola no gol. No finalzinho, já aos 40 e tantos, aliás, o juiz deu 8 minutos de acréscimo. No jogo passado, o Paiva reclamou muito da baixa quantidade de acréscimo. E hoje também não vai poder se queixar, porque foram 8 minutos, depois o juiz ainda deu mais um. E talvez um único momento assim, de uma abafa do Bahia tenha sido já aos 49,50. E teve duas oportunidades, primeiro com o Biel e depois com o Everton também, que havia entrado no segundo tempo. E esse foi o momento que a gente falou, pô, esse sim é o Bahia que a gente quer ver. Mas foi muito rápido, também já era tarde demais. Então, a derrota já estava sacramentada. O Bahia não conseguiu aproveitar essas oportunidades que teve no abafa, né? Então, assim, é claro que é preciso considerar que o time estava muito mexido, que existiam jogadores ali estreando, talvez uma falta de entrosamento, mas nada disso pode ser desculpa para perder para o Jacobinense. O Jacobinense é um time que está estreando no Campeonato Baiano agora, era o 7º colocado até aqui. Então, mesmo com todas essas considerações, ser início de temporada e tudo mais, o Bahia tinha, obviamente, a obrigação de vencer. Então, claro que a semana de Bavi, claro que a partir de amanhã o torcedor vai estar empolgado com o Bavi, certamente os ingressos irão se esgotar amanhã, mas não há como negar que o jogo de hoje deixa o torcedor muito mais irritado do que foi o jogo contra o Sampaio. Gente, está rolando um barulho horroroso aqui no meu prédio. Tem algum alarme disparado aí, não sei o que aconteceu. Pode já ser Opa! Graças a Deus. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? O dono chegou. Ou o dono chegou, né? O dono chegou, sei lá. Era um incêndio que foi controlado, não sei. Cara, e hoje aqui em Salvador,
teve um incêndio grande, né, do TCA. Thiago Mioca aí, rapaz, dizendo Vilar fugiu. Teve um incêndio grande, mas graças a Deus, pelo que eu vi da apuração dos colegas da imprensa, não houve feridos. E parece que aconteceu na parte de cima, né, do teatro, alguma falha elétrica, né, estavam tendo algum reparo. E foi contido antes de causar vítimas, né? Então, graças a Deus, pelo menos isso aconteceu. É só triste, né? Porque a gente vê o TCA, que é um ícone para a gente, né? De arquitetura, de ponto cultural, de lazer. A gente não sabe exatamente quanto tempo vai levar para ele ser reentregue. Espero que seja rápido mesmo, breve mesmo, porque tem muita coisa bacana lá. Tem a OSBA, que volta e meia se apresenta. Vários shows já estavam marcados também para acontecer, mas enfim. E que tem um histórico de incêndios bizarro, né? O TCA Exatamente. pegou fogo 5 dias antes da inauguração. E aí isso retardou a inauguração por 9 anos. Pois Aí, é. aí na década de 80 90 também ficou fechado um tempão. Enfim, Outro lugar tomara também que que volta e seja meia tem rápido. incêndio é o Mercado Modelo, né? Já foram o quê? Uns 5, 6. Até o monumento em frente ao Mercado Modelo ali pegou fogo, É, né? já pegou o Clériston Andrade, não? É esse? Né, o Clériston pegou fogo também. O Clériston é aquele da Garibaldi. Isso, eu confundo os dois. Em Mas frente ali ao beleza. Mercado Modelo, eu não sei o nome dele, não. O pessoal conhece uma bunda de ACM, né? Ele tem uma forma de bunda assim, Maravilhoso. né? Mas eu não sei o nome Pois dele, é. não. Olha só, coisas que eu queria destacar aqui. O pessoal reclamando muito de Jacaré, muito de Caio Vidal. Igor Santos aqui Minha falando. boca tá coçando pra essa parte aí do pódio negativo. Pois Eu é, só só para imagino, botar um pouquinho mais de pimenta, trazer aqui esse comentário de Igor Santos. Ó, o jogo de hoje de Caio Vidal já é passível de rescisão, não precisa nem esperar até junho. eu só A gente tem imagino essa os gringos sorte, lá Igor. olhando, quem é esse alligator, velho? Quem é esse alligator? Manda. A Alligator hoje errou pra cara. Enfim, jacaré é desse, né? Agora, Igor, a gente tem uma sorte que é o fato do contrato de Caio Vidal terminar em junho. Pelo menos a gente não vai ter que esperar até o final do ano. Caio Vidal, a impressão que eu tenho é que ele tá se despedindo, assim, do Bahia, sabe? Tipo, ele tinha até junho para mostrar alguma coisa e não tá mostrando absolutamente nada. O Caio Vidal de 2023 eu acho que é até pior do que o Caio Vidal de 2022. Um cara que chegou com algum respaldo técnico, assim, né? Tinha jogado no Inter, tinha tido oportunidades lá, tinha ido até bem em Uhum. alguns momentos, Foi mas muito bem com o Abel. fez, Ele foi muito bem com o Abel Braga. Depois, foi, né? acabou-se. Pois é, e assim, ele teve até alguns momentos em 2022 que terminou em baixa já, e 2023, terrível, assim, muito ruim mesmo. É um cara que, sem dúvida nenhuma, vai encerrando a passagem dele no Bahia. Ainda faltam 5 meses, né? A gente começa essa contagem regressiva. Que Contagem não... regressiva, pelo que eu tô vendo. Bom, vamos lá, quer me dar seu pódio do bem e do mal? Vamos lá. Eu vou começar pelo mal, assim. O mal tem muita gente aí para colocar. Que é o Vidal, já Falando agora da falou. treta, E rapaz. Jacaré esteve naqueles dias em que absolutamente nada dá certo. Jacaré, ele sempre é um jogador que participa muito e erra muito. Às vezes ele acerta alguma coisa. Hoje não acertou absolutamente nada. Tem uma partida lamentável de Jacaré hoje também. Se sim, eu vou pegar leve, porque foi estreia, né? O cara um tempão parado, mas foi muito mal hoje também. David Duarte também não gostei muito, mas acho que não a ponto de colocá-lo no pódio do mal, até porque não tem nem mais espaço. E Everaldo também, eu acho que nessa partida Everaldo ele até tentou, assim, você via que ele queria fazer um gol para desencantar e tal, mas não funcionou, velho. Para um centroavante não acertar nada, não acertar nenhuma bola no gol, velho, não dá. E tem uma coisa curiosa, né? Você vê que Goulart, a renovação de Goulart, ela foi muito questionada. E com razão, eu não teria renovado com o Goulart. E é um cara que está sendo nosso, abre aspas, centroavante titular. Porque
ele vem dando mais resultado que Everaldo. Claro que é preciso fazer Ele essa dá para mudança no dizer, início. ô Pedro, dá para dizer que ele está regular? Desculpa. Tá ótimo. Quilo Cássio Cardoso. Cássio Cardoso ficou orgulhoso agora. Foi boa, foi Ai, boa. obrigada, obrigada. Mas assim, o Goulart vai ser titular do Bavi. Ele foi poupado, inclusive, para isso hoje. Porque hoje ele é uma opção melhor do que o cara que foi contratado ali para ser o 9. E no tele do jogo contra o Sampaio, a gente falou muito também, né, sobre Everaldo, que foi, na semana passada teve a contratação de Gilberto pelo Cruzeiro, a gente falou muito dessa comparação de Gilberto e Everaldo. E assim, já é o quinto jogo. É claro que é início de temporada, eu sou um cara que eu gosto de esperar, assim, eu dou um tempo maior assim, do que a maioria para começar a criticar, mas já é o quinto jogo. E ele ainda não teve nenhum jogo que você falou, pô, ok, esse jogo aí foi ok. Não teve isso ainda. Então, já vai irritando a torcida e vai chegar um momento em que essa irritação ela vai ganhar proporções maiores. Mas, E enfim, vai ser um Everaldo, cara que Pedro, vai ser titular. Everaldo é um jogador que ele precisa muito de um time redondo para ele, senão ele sente dificuldade. Ele é muito diferente, por exemplo, de Gilberto, que meio que é aquele centroavante que muitas vezes se resolve, se basta, e consegue brigar com o zagueiro, bota na frente, dribla e vai. Everaldo precisa daquela bola trabalhada. Então, ele vai ter, dentro de um time do Bahia, ainda no estágio inicial de montagem, e que deve sofrer ainda muitas modificações, porque deve haver uma transição enorme, né, dos alligators da vida, Vidal e uma nova safra que vem até para compor o time, que realmente vai ser o time do Brasileirão. Então, talvez o Everaldo sofra bastante para se encontrar nesse time, para a bola chegar redonda, para ser somente, vamos dizer, aquele complemento para o gol. Que é ao contrário de Gilberto, que era um cara que se colocava muito para o time para E resolver. participava muito das jogadas, ele não ficava Exatamente. tão preso na área, ele voltava um pouco, participava até das jogadas Abre o na espaço, construção, Everaldo. isso. Everaldo não é um cara de abrir tanto espaço para alguém infiltrar, para Daniel infiltrar, como o Goulart faz. Até porque Goulart na minha visão, um falso 9. É um cara que é um 10 que joga, na verdade, é um segundo atacante que no futebol brasileiro se acabou. Então, até difícil dele se encaixar hoje em dia no futebol brasileiro por conta disso. Mas pelo menos é um cara que participa, né? Que para o Bahia hoje é ter 11 em campo. E que muitas vezes Everaldo você conta com um a menos, porque se a bola não chegar nele, ele vai ter dificuldade de participar. Isso faz bastante sentido, de fato, falei. Até porque o Bahia vem passando por um processo de reformulação grande no elenco. Então, ele realmente vai ter dificuldade. Por isso que eu faço essa ressalva até. É claro que é o quinto jogo e eu já estou irritado com ele também, assim como a maioria da torcida, mas eu ainda espero alguma coisa assim mais para frente. Eu acho que não é terra arrasada para Everaldo ainda, não. Vou esperar e torcer para que ele consiga se recuperar. Mas eu quero citar também que o Bahia precisa já se reforçar em algumas posições, tá? Claro que o Bahia já se reforçou muito, já são 12 reforços até aqui, mas o Bahia ele precisaria mudar de elenco, mesmo se não tivesse com essa mudança aí para o Grupo City e tal. Ele ia precisar refazer o elenco completamente, porque estava no elenco de Série B, que oscilou bastante assim, em termos de rendimento na Série B, e que vai agora para a realidade de Série A. Então, a mudança ela era necessária. E com a chegada do Grupo City, claro que a expectativa da torcida aumenta também, o dinheiro fica mais tranquilo, fica mais folgado, e o Bahia precisa se reforçar já para agora, para esses primeiros desafios do ano. Paiva até citou também na última entrevista que ele ainda guarda pelo menos 3 reforços que cheguem para ocupar ali posições no time titular. E acho que a torcida também está ansiosa por esses nomes. Só que por enquanto a gente não vê sequer movimentações assim, né? Aquelas especulações que são típicas desse período, pelo menos por enquanto a gente não ouve nada assim em termos de novos nomes. Mas precisa. E essa posição aí de centroavante, acho que tem que ser uma das prioridades. Então, fechando assim o pódio do Com mal, vou certeza. deixar, eu vou liberar Cicinho, porque foi estreia,
mas vai com Everaldo, Caio Vidal e Jacaré. E eu não sei quem eu boto como pior, não. Eu acho que eu vou de Caio Vidal, assim, pelo Ó, Igor histórico, pela Santos está estratégia dizendo que baixinha. tem que ser mais de 5, que hoje o jogo é mais de 5 aí nesse pódio. Fica à vontade. É, eu já citei aqui 5, né? Com o Cicinho e com o David Duarte. David Duarte não Quais tá nesse menções mesmo bolo. honrosas? David Duarte no degrau abaixo, no caso acima, né? Já que a gente tá falando do pódio do mal. Mas esses quatro aí, Cicinho, Everaldo, Caio Vidal e Jacaré, para mim, foram os piores hoje. E eu vou botar Caio Vidal como pior, porque aí a gente pesa também o histórico e tal, um cara que vem em baixa já há algum tempo e que não vai ficar no Bahia, então vai ele mesmo. Everaldo, eu vou liberar hoje na expectativa que ele ainda melhore. Então, pronto, tem um É, otimista. pódio do bem hoje, assim, dá para citar com muita tranquilidade Rian. Rian jogou muito bem hoje no primeiro tempo. Foi quem criou as melhores oportunidades do Bahia. Foi bem no lado defensivo também. Então, o Rian, para mim, é com tranquilidade assim, o melhor em campo. E aí eu vou citar também Diego Rosa, gostei da participação de Diego Rosa hoje. Ele jogou como volante, eu tinha até dúvida de como que ele entraria no time do Bahia. Hoje ele foi o volante mesmo, vinha buscar a bola, vinha entre os zagueiros e tal. Gostei da partida dele. Enfim, não tem muito como colocar mais alguém. Vamos lá. Kaique teve alguns lampejos, ele movimentou mais do que o primeiro tempo, né? Porque também a comparação é até injusta de ser feita. Não que ele tenha feito uma partidaça, mas conseguiu movimentar alguma coisa. E Marcos Felipe, quando foi exigido também, foi bem. Fez uma defesaça no primeiro tempo, diferente do que aconteceu contra o Sampaio, que o gol foi Ops. falha dele. Mas eu acho que já tá bom demais, assim. E desses aí, o único que eu acho que realmente foi digno assim, de ser melhor em campo foi Rian. Beleza. E só para finalizar aqui, já passando dessa parte aí de pódio, do bem e do mal, mas falar que o Bahia perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato, embora não tenha perdido a segunda posição está Uhum. garantida, ainda existem jogos para ocorrer na rodada, mas o Bahia já não perde a segunda posição. E mais do que isso, perdeu a chance até de praticamente carimbar sua vaga no Bavi. Se vencesse o Bavi, obviamente, se vier a vencer. Mas o Bahia iria para 12 agora, se vencesse o Bavi chegaria a 15. E aí com 15 pontos é muito difícil não conseguir passar esse formato do Campeonato Baiano, formato que já vem desde 2018. E de 2018 para cá só um time não conseguiu garantir a classificação com 15 pontos, que foi o Fluminense em 2018. Ele fez 16 e acabou ficando em quinto, mas foi um campeonato bem atípico. O sexto colocado tinha 10 pontos. Né? Um buraco bem grande entre o sexto e o quinto, por isso que o Fluminense de Feira acabou ficando de fora. Mas 15 pontos praticamente garante. Então o Bahia teria a oportunidade, se tivesse vencido hoje, de chegar no Bavi quase para garantir a classificação e não ocorreu, né? Não ocorreu. Vamos agora para a semana do Bavi. Semana, no finalzinho da semana do Bavi. Pois é. E a expectativa, obviamente, tá gigante.